saúda a igreja de Cristo na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, mais forte as palmas que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor, mais forte, o Senhor Jesus, Ele merece, aleluia. Igreja amada do Senhor, hoje estamos na campanha O Justo Clama e o Senhor o Livra. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de aqui estar mais uma vez na casa do Senhor, ao pastor pela confiança e pela oportunidade de aqui estarmos para pregar a palavra do Senhor. Irmãos, eu posso dizer para a igreja de Cristo que eu já estou tomando posse da minha vitória em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos clamar, o justo clama e o Senhor o livra. Agora nós vamos clamar. Enquanto você clama, o Senhor Ele vai livrando. Enquanto você clama, o Senhor vai visitando a sua família. Enquanto você clama, o Senhor vai visitando a sua casa. Enquanto você vai clamando, o Senhor vai visitando o seu local de trabalho. Amanhã, quando você entrar lá, as coisas vão estar diferentes. Agora nós vamos clamar. Aleluia, cante assim comigo, ó. Nesta noite feliz,
todo espírito de enfermidade, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, vai queimando agora, meu Pai, toda obra de inveja, toda obra de olho grande, contra a vida deste irmão, contra a vida desta mulher agora, vai saindo, Satanás, você que tenha colocado a enfermidade no corpo desta pessoa, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, meu Pai, vai queimando esse espírito da morte que tem assolado a casa desta pessoa, vai queimando agora, meu Pai, toda investida de Satanás, toda obra do adversário, toda obra do inimigo, vai queimando agora esse espírito que tem colocado a dúvida, esse espírito que tem colocado desânimo, vai queimando agora, em nome de Jesus Cristo, vai saindo agora, Satanás, vai perdendo as suas forças agora, e vai saindo em nome de Jesus, Senhor meu Deus, vai confirmando, Senhor, a vitória do teu povo, vai confirmando, meu Pai, a bênção da tua igreja, papai, o justo clama e o Senhor o livra, vai dando livramento, vai dando proteção, meu Pai, é o que te pedimos e te agradecemos, certos da tua resposta, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Não se assente ainda não. Pega a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Abra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Apenas um versículo para a nossa meditação aqui nesta noite. Aleluia, Rei da Glória. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Amém. Somente este versículo. Vou ler novamente. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Pode se assentar, desocupar as suas mãos. Aleluia. E vai agradecendo o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos, não deixem de glorificar. Vocês já sabiam que eu ia falar isso, né? Eu sempre falo. Mas não deixem de glorificar. Aleluia. A nossa vitória, ela vem por meio da glorificação. A gente ora, a gente busca, a gente caminha. Aleluia. Mas a glorificação, aleluia, ela abre o céu, ela move o céu a nosso favor. O próprio Jesus disse, aleluia, que o Espírito dele ainda não havia sido derramado, aleluia, porque o nome dele ainda não havia sido glorificado. Então isso quer dizer que quando nós glorificamos, o Espírito do Senhor é derramado. E quando o Espírito do Senhor é derramado, acontece milagre, acontece o sobrenatural na vida daquele que
assustar, vai olhar para você, não. Se você sentir vontade de glorificar, glorifica, porque enquanto você manda glória para cima, Deus ele vai entregando a sua vitória. Enquanto você vai mandando glória para cima, Deus vai cortando os laços. Enquanto você vai mandando glória para cima, Deus ele vai entrando com providência. Enquanto você vai mandando glória para cima, Deus ele vai trabalhando. E aqui nesta noite nós queremos falar a respeito de um homem bastante conhecido. Quando nós falamos de oração, nós logo lembramos de Daniel. Daniel foi um homem dos quais o que me chama mais atenção em relação à oração dentro da Bíblia. Daniel foi um homem que andava em constante oração. Daniel foi um homem que ele estava a todo momento em oração. Daniel ele era um homem que fazia a diferença, porque era um homem que vivia de joelhos dobrados. Daniel ele era um homem que quando ele recebia uma notícia, ele não ficava se lamentando pelos cantos, não. Daniel era um homem que quando recebia uma notícia má, ele ia para o joelho e ia falar com Deus, ele ia chorar para Deus, ele ia pedir socorro para Deus. Daniel era um homem, aleluia, que tinha o costume de orar. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Daniel, o povo de Jerusalém, havia sido levado cativo para a Babilônia. O povo de Jerusalém estava se corrompendo, o povo de Jerusalém estava abandonando a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos deixar bem claro que o povo de Jerusalém começou a pecar contra Deus, começou a abandonar os mandamentos, começou a abandonar a palavra de Deus. Então, aleluia, como o povo não estava com o seu coração voltado para o Senhor, aleluia, o Senhor já havia mandado vários profetas, havia mandado o profeta Jeremias para profetizar, para alertar o povo, para que o povo, aleluia, se convertesse do seu mau caminho, para que o povo voltasse a andar de acordo com a palavra do Senhor, para que o povo voltasse a obedecer os mandamentos do Senhor. Mas o povo ainda continuava com o coração endurecido, mas o povo de Jerusalém ainda continuava com o seu coração contaminado pelo pecado, mas o povo de Jerusalém ainda continuava se afastando cada vez mais da presença do Senhor. Então o Senhor permitiu, aleluia, que Nabucodonosor levasse o povo de Jerusalém cativo para a Babilônia. A Bíblia vai nos dizer que dentre esses cativos estava Daniel. Daniel também foi cativo, foi parar na Babilônia, mas a Bíblia vai nos dizer que mesmo Daniel estando na Babilônia, Daniel, aleluia, ele não se esqueceu dos mandamentos, ele não se esqueceu da palavra de Deus. Daniel, mesmo estando na Babilônia, Daniel sabia que ele estava ali, mas que ele não era daquela terra. Daniel sabia que ele estava ali, mas ele não podia se contaminar, aleluia, com as coisas que aquela cidade, aleluia, praticava. Daniel estava no meio de um povo que era um povo idólatra, que era um povo pagão, que era um povo, aleluia, que não tinha temor a Deus, que não tinha temor a Deus, que não obedecia a palavra de Deus, que não tinha os mandamentos de Deus. Mas, aleluia, Daniel sabia que era necessário permanecer fiel. Daniel sabia que ele precisava permanecer na posição, e para ele permanecer na posição era só de joelhos dobrados, era orando, era buscando, era pedindo forças ao Pai, era pedindo ajuda ao Pai, e era o que Daniel fazia. Daniel era um homem que estava em constante oração. Ele foi levado cativo, mas por Daniel ter uma vida diante de Deus, uma vida com propósito, uma vida de oração, Daniel ele começou a se destacar
motivo, Daniel se destacava dentre os príncipes. E eles começaram a intentar no seu coração inveja contra Daniel. Eles começaram a invejar Daniel, porque o Senhor prosperava aquilo que Daniel fazia. Aleluia, Daniel falava e o Senhor dava resposta para aquilo que Daniel precisava. A Bíblia chega a nos dizer, aleluia, que Faraó tem um sonho. Muito antes, aleluia, desse capítulo, a Bíblia vai nos dizer que Faraó, ele tem um sonho. E quando ele tem um sonho, ele fica perturbado, querendo que os seus magos interpretem o seu sonho. Só que Faraó havia esquecido que ele havia sonhado. Ele queria que os magos, aleluia, dessem o sonho e a interpretação, mas eles não conseguiam. Mas Daniel, porque era um homem de oração, um homem que tinha intimidade com Deus, Deus vai dar a revelação do sonho para Daniel e a interpretação do sonho para o rei. Porque Daniel era um homem que tinha uma vida de consagração. Porque Daniel era um homem que tinha uma vida de oração. Ele começa a se destacar. E de acordo que ele vai se destacando, a inveja também vai chegando. Aqueles homens começam a tramar contra a vida de Daniel. Aqueles homens começam a planejar, arquitetar alguma coisa para tentar destruir Daniel, para tentar tirar Daniel do poder, para tentar tirar Daniel do comando. Só que tem uma coisa, aquele que tem uma vida de oração, o diabo, ele pode se levantar do jeito que ele quiser, que ele não consegue derrubar, ele não consegue derrubar, ele não consegue derrubar. Eles se levantaram e começaram a vigiar Daniel, para ver se eles encontravam falhas, para ver se eles encontravam defeitos, para ver se eles encontravam alguma coisa de que acusar Daniel. Eles começaram a vigiar, eles começaram a procurar, mas eles não conseguiam encontrar nada. Sabe o que eles conseguiram encontrar? Foi Daniel de joelhos dobrados em sua casa, clamando ao Deus Todo-Poderoso. E quando eles, aleluia, começaram a ver que Daniel, ele tinha uma certa intimidade com Deus, quando eles começaram a observar que Daniel, ele tinha um costume de estar em constante oração, falando com Deus, eles disseram, é aí que nós vamos pegar. Nós vamos pegar Daniel na lei do seu Deus. Foram lá até o lugarinho, chegaram ao rei e falaram, ó rei, aleluia, faça um decreto que durante 30 dias ninguém vai se dobrar diante de Deus algum, ninguém vai adorar Deus algum, estátua alguma, vai adorar somente o Senhor. E se por acaso alguém desobedecer esse decreto, este mandamento, será lançado na cova dos leões. O rei pensa, bom, adorar só a mim, isso vai ser ótimo, né? Só a mim, durante 30 dias, você adorado, venerado pelo meu povo, vai lá, toma o meu anel, sela. Foi feito o decreto. Irmãos, você pensa que Daniel ficou abalado? Você pensa que Daniel começou a pensar, e agora o que eu vou fazer? Assim, a Bíblia nos diz que assim que Daniel recebe a notícia que saiu o editado real de que todos deveriam adorar somente ao rei durante 30 dias, o que Daniel faz? Daniel vai para sua casa, entra no seu quarto, dobra o seu joelho e vai falar com Deus. E vai falar com Deus. Irmãos, isso é para quem tem uma vida de oração. Quem não tem vida de oração tem medo da luta. Quem não tem vida de oração tem medo da dificuldade. Quem não tem vida de oração tem medo do problema. Ei, quem não tem vida de oração tem medo de enfrentar a tempestade.
o que poderia acontecer com ele. Mas Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E 3 vezes ao dia ele continuava se pondo em oração. Irmãos, quantos costumes nós temos? Né? Tem uns que tem costume de deitar, só dorme, depois mexer no celular até pegar no sono. Outros, como eu, têm o costume de deitar com a toalhinha, se perder a toalhinha, acorda desesperado de noite caçando. Cada um tem o costume de uma coisa. Mas é muito difícil você ouvir que alguém tem o costume de orar. Eu nunca ouvi alguém chegar para mim. Estou dizendo eu, talvez aqui alguém já pode ter ouvido, mas eu nunca ouvi alguém chegar para mim e falar: eu tenho o costume de orar tantas vezes assim por ti. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sabe por quê? Às vezes a afronta vem, a luta vem com uma força tão grande contra a nossa vida, e muitas das vezes o desânimo bate, a vontade de parar, de desistir, de voltar atrás, de renunciar é tão grande. É porque está faltando a oração na nossa vida. É porque está faltando o costume de nós orarmos. E está faltando quando nós começarmos a adquirir para a nossa vida esse costume de orar, esse costume de falar com Deus. Irmão, mas quando eu não falo uma oração igual a oração do Pai Nosso acabou, não. Porque a Bíblia vai nos mostrar lá no capítulo 9 a oração que Daniel fez, aleluia, em favor do seu povo, que ele sabia que demoraria 70 anos, aleluia, e ele fez a oração das 70 semanas. Ali vai nos mostrar a forma da oração de Daniel. Aleluia, Daniel, ele não fez uma oração pedindo, mas ele fez uma oração reconhecendo o seu pecado, o pecado do seu povo. Ele fez uma oração se humilhando, ele fez uma oração reconhecendo a grandeza de Deus, e que somente Deus é quem poderia intervir naquela situação. Porque, meu irmão, quando o homem cai na mão do diabo, Deus livra. Quando o homem cai na mão do homem, Deus livra. Mas quando o homem cai na mão de Deus, aleluia, é só a sua oração, o seu coração quebrantado, que vai fazer mudar, aleluia, o plano de Deus para a tua vida. Porque Deus sabia, Daniel sabia que a oração, que um coração quebrantado, o Senhor não resiste. O salmista disse que um coração contrito e quebrantado não desprezará, ó Deus. Aleluia, Deus, Ele não desampara. É por isso Ele não despreza a oração de um coração quebrantado. Sabe aquela oração que você faz, que você rasga o seu coração, em que você reconhece que você é um ser totalmente dependente da graça e da misericórdia do Senhor, e que somente Ele pode tirar você da situação que você se encontra. É nessa hora que Deus entra em ação e começa a reverter o quadro, a situação. Daniel, ele recebe a notícia e ele continua orando. Ele fala: não, eu não posso. Se eu parar de orar agora, vai ser pior. Se eu parar de orar agora, vai ser pior. Porque se eu cair na mão do meu adversário, eu sei que ele não vai ter misericórdia de mim. É só o Senhor que vai me livrar das mãos do meu adversário. Daniel sabia que se ele caísse, ele sabia que ele ia entrar na cova do leão. Mas ele sabia, aleluia, que Deus poderia livrar ele da cova do leão. E ainda que Deus não o livrasse, ele tinha certeza da salvação, ele tinha certeza da vida eterna.
nós encontramos uma pessoa que desobedeceu o teu decreto. O rei manda chamar. Até então Dario não sabia quem era, porque Dario, ele gostava muito de Daniel. Tinha Daniel como seu braço direito, como se fosse o segundo do seu reinado. Quando Dario vê, ele tenta, a Bíblia vai nos dizer que ele tenta procurar um meio para tentar livrar Daniel daquela situação. Só que era um decreto real, estava selado, não podia voltar atrás. Ele tinha que cumprir a sua palavra. Ainda que o rei quisesse fazer alguma coisa, naquele momento nada ele pôde fazer. Ainda que ele gostasse muito de Daniel, ainda que ele tivesse uma consideração muito grande por Daniel, naquela hora o rei não podia fazer nada por Daniel. Era somente a mão de Deus. Irmãos, tem situações que acontecem na nossa vida, aleluia, que as pessoas não podem nos ajudar. Tem situações que nós enfrentamos, que aquela pessoa que está conosco dentro da nossa casa não pode nos ajudar. A nossa mãe, o nosso pai, o nosso esposo, os nossos filhos, às vezes não podem nos ajudar. É só a mão de Deus para intervir. O rei tenta fazer de tudo, mas não tem jeito. Daniel é lançado na cova dos leões. Daniel foi para a cova dos leões. Como ser humano, como todo ser humano, com certeza ele sentiu medo. Mas ele tinha confiança em Deus. Ainda que Deus não livrasse, ele tinha certeza da sua salvação. Daniel vai para a cova dos leões. E eu creio que ele entra em oração. E eu creio que ele entra em espírito de oração dentro da cova dos leões. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Daniel entra, é fechado com a pedra a porta, e o rei volta para o seu palácio. Só que aquela noite o rei não dorme. O rei, ele não quer nenhuma atração, ele não quer ouvir música. O rei jejua. O rei fica desesperado por Daniel. A Bíblia vai nos dizer que ele não come, que ele não quer ouvir música, que ele fica somente pensando em Daniel. E eu creio que naquela hora ele até orou, pedindo para que o Deus de Daniel livrasse Daniel daquela situação. A Bíblia vai nos dizer que o rei passa a vigília daquela forma. E quando chega pela manhã, ele sai correndo e vai até a cova, sem esperança, porque os leões estavam famintos. E chama por Daniel. Mas quando, aleluia, o rei chama por Daniel, triste, sem esperança, creio eu que com lágrimas nos olhos, com o rosto já inchado de tanto chorar a madrugada inteira, ele chama Daniel, sem esperança de ouvir a voz dele. Quando de repente lá do fundo da cova, ele escuta uma voz vindo lá de longe: vive, ó rei, que o meu Deus me livrou da boca dos leões. Aleluia, o meu Deus me livrou da boca dos leões. Irmãos, tem situação que o Senhor permite a gente entrar lá dentro da cova. A vontade é que Ele nos tire, que Ele nos livre antes de nós entrarmos lá dentro. Aleluia, a vontade é que haja algum
Às vezes nós achamos que podemos ir resolver da nossa maneira, do nosso jeito. Só que tem coisas, eu já falei isso aqui e vou voltar a repetir. Tem coisas que nós não resolvemos com as nossas palavras. Tem coisas que nós não resolvemos com a força do nosso braço. Tem coisas que nós não resolvemos com a nossa presença. Tem coisas que nós só resolvemos debaixo de oração. Tem coisas que nós resolvemos só de joelhos dobrados. Ei, tem coisas que nós resolvemos com o joelho no chão. Não adianta ficar falando, não adianta ficar discutindo. Ei, não adianta ficar querendo sair no tapa. Não resolve. O que resolve é orar, porque Jesus, Ele pode entrar e mudar o coração. Ele pode entrar e mudar o pensamento. Ele pode entrar e transformar a vida. Ele pode entrar e libertar. Às vezes queremos fazer o trabalho do Espírito Santo. Queremos entrar e transformar a vida. Queremos entrar e libertar. Ei, o nosso trabalho é orar. O nosso trabalho é ficar de joelho dobrado, porque Ele vai entrar e vai fazer a obra. Não se desespera. Se até agora parecia que estava acabado, parecia que não tinha jeito, parecia que não tinha solução, agora chegou o momento de você clamar, de você buscar, e Deus vai entrar com livramento, e Deus vai entrar com providência, e Deus vai entrar com uma resposta, com o milagre que você precisa. E quando Daniel saiu, todos puderam ver que não havia uma lesão. Ele não havia sofrido um arranhão sequer. Ele não havia sofrido um arranhãozinho, nem um fiozinho de cabelo, um pelo havia saído de Daniel. Porque a mão de Deus estava sobre Daniel. Porque Daniel tinha uma vida de oração. Porque Daniel tinha uma vida de oração. Não sei, a Bíblia não diz, mas talvez naquele dia em que ele foi preso, em que ele foi pego para ser lançado na cova dos leões, talvez ele não teve nem o seu tempo de terminar a sua oração. Talvez ele pode ter dobrado o seu joelho, ter iniciado a sua oração, mas talvez não conseguiu terminá-la, porque os soldados já foram buscar para levar diante da presença do rei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: as orações que Daniel já havia feito anterior àquele dia eram as orações que estavam de reserva para aquele momento em que ele mais precisava. Para aquele momento em que ele mais precisava. Talvez você pode falar, irmã Luana, mas você não sabe a situação que eu estou enfrentando. Você não sabe o problema que eu estou passando. Você fala isso porque você não sabe como as coisas estão na minha casa. Você fala assim, mas você não sabe como as coisas estão no meu local de trabalho. Realmente eu não sei. Talvez você não está como Daniel, é claro, dentro de uma cova de leões. Mas hoje, aleluia, se nós formos ver, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que Satanás anda ao derredor como leão bramando, procurando a quem possa
você se olha no espelho e até mesmo olha e diz: o que está acontecendo com você? O que está acontecendo comigo mesmo? Eu não era assim, eu era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa que estava contente, rindo e brincando com todo mundo, e agora eu estou assim, uma pessoa triste, com semblante caído. Ei, você está na cova dos leões. Satanás, ele está tentando te oprimir, mas eu quero te dizer uma coisa: aqui tem um povo que clama, e através da oração deste povo, você vai sair da cova dos leões. Você vai sair do meio dos leões. Daniel não sofreu nenhuma lesão. E é interessante que ele vira para o rei e diz, e fala para o rei: olha, rei, enquanto eu fui lançado na cova, o Senhor enviou um anjo que desceu e fechou a boca do leão. Irmãos, enquanto Daniel estava dentro da cova, o leão, aleluia, o anjo estava segurando a boca dos leões. Você entendeu? Aleluia, não tinha como. O leão estava em jejum, estava faminto, doido para comer Daniel, doido para devorar Daniel, doido para estralar os ossos de Daniel. Mas o anjo do Senhor estava segurando a boca dos leões. Ei, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. O anjo do Senhor, ele acampa ao seu redor. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. O Satanás não pode te devorar, Satanás não pode te destruir, porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Aquele que ora, ele tem a proteção divina. Aquele que busca, ele tem a proteção divina. Ainda que Satanás se levante, ainda que o inferno se levante, a proteção de Deus está sobre a vida daquele que ora. Ai, Mariana, mas eu não sei como orar, eu não sei como pedir, eu não sei como falar com Deus. Dobra o seu joelho, as palavras vão começar a sair. Ei, fala aquilo que está dentro do seu coração, coloca para fora toda dor, toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que está te corroendo, tudo aquilo que está te destruindo, porque quando você dobrar os seus joelhos e começar a colocar para fora, o Pai, ele vai estar te escutando, Deus, ele vai estar te ouvindo e vai enviar o anjo, assim como enviou na cova para livrar Daniel, ele vai enviar o anjo para te dar livramento dessa situação. Irmãos, não tem segredo. Não tem segredo para você falar com Deus. No Antigo Testamento, no tempo da lei, somente os sacerdotes, os sumos sacerdotes eram permitidos entrarem no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício e falar e pedir perdão pelo pecado do povo. Ninguém tinha acesso a Deus. Ninguém. Mas depois que Cristo veio, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, aleluia, ele deu o livre acesso para que eu e você tivéssemos a liberdade de dobrar o nosso joelho e falar diretamente com Deus. O nosso intercessor, ele é o Espírito Santo. Quando nós vamos falando o que está dentro de nós, quando nós vamos colocando para fora o que está dentro do nosso coração, é o Espírito Santo que pega e leva diante de Deus, e leva a nossa oração
a gente dobrar o joelho e contar detalhadamente para Deus o que está acontecendo. Nós precisamos fazer a nossa oração uma conversa, porque a oração é conversar com Deus, é uma conversa com Deus. E nós precisamos orar desta forma, assim como nós conversamos com aquele que está